Olá! O Brasil agora tem a primeira reforma ampla do sistema tributário e a promessa é simplificar a cobrança de impostos sobre o consumo para incentivar o crescimento econômico. A nova lei, que nasceu de uma emenda à Constituição de 88, trata de uma longa transição para unir os impostos sobre o consumo de estados e municípios, acabar com a guerra fiscal e dar mais transparência aos tributos pagos. Sobre a regulamentação da reforma tributária, eu converso com o deputado Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, economista, titular da Comissão de Finanças e Tributação e relator em 2018 da reforma tributária. E com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, administrador, cientista político, titular da Comissão de Finanças e Tributação. É um prazer recebê-los aqui no Câmara Debate. Vou começar com o nosso decano da reforma tributária, deputado Rauli. Para começar, nós tínhamos um sistema, ainda temos, porque há uma fase longa de regulamentação e a gente vai entrar nisso, mas nós tínhamos um sistema que era uma sopa de letrinhas. Essa sopa de letrinhas vai acabar, dá origem ao IVA, que se subdivide em dois impostos, federal e outro para localidade. A partir de quando que a gente vai ver essa realidade no Brasil? Porque a emenda à Constituição foi aprovada, nós temos uma nova lei, mas a partir de quando a gente visualiza e sente os efeitos na prática? A parte federal, que é o IVA, Imposto de Valor Agregado, único nacional, cobrança única, destino, tá? Cobrança automática. Divide administrativamente apenas, porque a cobrança será no mesmo instante, no mesmo momento, uma só nota fiscal, uma só inscrição. E eu estou defendendo que ele seja totalmente eletrônico, impessoal e atemporal. Ninguém põe a mão mais no imposto, né? Nem o contador da empresa, nem a empresa, nem o fisco federal, em estado e município, tudo eletrônico e partilha eletrônica automática. Então, tudo nas nuvens, débito e crédito, como é o IVA. 2024 é a regulamentação da lei, então os projetos deverão chegar em abril aqui na casa. Foi um comando constitucional da PEC 132. Aprova-se a lei complementar, serão 4 projetos, né, que eles vão mandar, e nós vamos analisar, serão 4 ou 5, né, aí é uma decisão da casa. 2025 entra em teste o modelo de cobrança eletrônico, e 2026 entra em vigor a parte federal, que é a contribuição de bens e serviços, que é da mesma base do imposto de bens e serviços, ou seja, um imposto único nacional sobre os bens e serviços consumidos e pagos pela população. Então, quem paga esse imposto é o consumidor. Hoje, quem paga o imposto, o ISS, ICMS, IPI, o PIS/COFINS, é o consumidor final, só que de forma desordenada. Um cobra no município, outro no estado, os tributos federais, guerra fiscal, inadimplência, sonegação, burocracia, encareceu a cobrança e o tributo. Então, vai ser uma forma simples, automática, no ato da liquidação de cada compra vai ser retido o imposto. Então a empresa recebe o valor líquido do imposto. Nos contratos entre empresas, CNPJ por CNPJ, nunca mais vai ter o imposto embutido no contrato. Então, e em 2026 em diante começa a entrar em vigor, 27, o IBS estadual. Aí vai até 2032, já estará 100% em vigência. Este é o plano da PEC 132. Eu defendo que devemos atravessar uma PEC e antecipar esse prazo dos estados e municípios, mas aí é uma outra discussão. Deputado Luiz Felipe, o senhor lidera grupos que vão agora tratar dessa regulamentação. A gente conversava antes da entrevista, o senhor me contou que não atrai o modelo de não localidade, de concentração de recursos e distribuição de recursos no executivo. De que forma isso poderia ser suavizado? Acho que não dá mais, já que essa é a posição do deputado Luiz Felipe. Eu gostaria de saber qual seria a alternativa durante a regulamentação, para tentar suavizar
que os recursos não ficassem concentrados na União. Perfeito. Olha, o que está acontecendo foi que a aprovação dessa PEC foi de uma tal maneira que diversos setores da sociedade, diversas entidades federativas não foram contempladas no debate. Foi uma proposta que surgiu literalmente a meia hora antes da votação, proposta extensa, com vários detalhes. Eu participei do grupo de trabalho de elaboração da proposta e mesmo como partícipe do grupo de trabalho onde a proposta era elaborada, a proposta que foi a voto foi diferente, foi distinta daquilo que era a última versão que nós estávamos lidando ali. Então, nós vemos aqui uma preocupação do Executivo em atropelar o processo legislativo. E aí que fica a grande preocupação. Por que disso? Por que esse atropelo? Por que não quer debater? Porque existe um consenso da sociedade, existe um consenso parlamentar que precisamos de uma reforma tributária. Mas o importante é que detalhes dessa reforma tributária são nocivas à sociedade, a diferentes setores da economia e aos diferentes entes federativos. Estou falando notadamente os estados e municípios. Praticamente nenhum deputado que votou ali a reforma tributária como ela se apresentou sabia exatamente o que estava votando. Foi um voto de atropelo. Significa o quê? Que agora você tem diversos setores, depois de apresentada a proposta, que foi votada e aprovada massivamente, muito por essas articulações políticas do governo junto ao legislativo. Agora os setores estão fazendo conta daquilo que foi aprovado. E a sociedade também está fazendo conta. E estão vendo que, olha, peraí, isso aqui tem problemas e ambiguidades graves. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos liderando várias frentes parlamentares. Eu estou na frente parlamentar do livre mercado, tenho a frente parlamentar do agronegócio, frente parlamentar do Brasil Competitivo, frente parlamentar do empreendedorismo e outras 14 frentes parlamentares dos setores produtivos estão se juntando para fazer ao menos uma proposta de lei complementar, que rivalize aquilo que o governo está tratando as 7 chaves. O governo agora, na regulamentação, que é de fato o que torna a emenda constitucional efetiva, ele deveria estar abrindo para o debate, o que não aconteceu durante esse último processo da última versão da proposta. Então agora ele deveria estar abrindo, mas não, mais uma vez está se fechando junto com os seus iluminados para fazer mais uma série de leis complementares e que ele talvez espere de atropelar mais uma vez o parlamento. Mas o que fica nítido aqui, eu acho que o deputado Raul aqui, com a sua vastíssima experiência no setor tributário, é praticamente uma lenda viva do que quando se trata do regime tributário e de todas as suas nuances. Mas por que não colocar o deputado Raul em debate? Eu também tenho alguma experiência no setor financeiro, setor da economia. Por que não escutar a minha voz? Assim como nós, existe capacitação técnica de diversos outros deputados que podem melhorar, polir e evitar grandes erros. Por que não levar à luz do debate do parlamento essa discussão e sair desse quarto escuro onde eles estão fazendo as leis complementares? Esse é que é o grande argumento aqui. Existem vários ângulos de crítica da proposta, mas a principal delas é que existe tanta ambiguidade naquilo que foi proposto, não existe clareza. As leis complementares teriam que atenuar essas ambiguidades, talvez até melhorar ou mitigar até a implementação de algo nocivo. Então agora nesse processo que a gente espera estar fazendo um bom debate. Mas acho que a gente pode concordar que no sistema atual a gente não podia ficar, que é um sistema que ninguém entendia, que um batia no outro, completamente esquizofrênico. Várias alíquotas para vários setores diferentes, em vários lugares diferentes, para vários impostos diferentes. Então, a gente, com esses 2 impostos, que são CBS e IBS, que substituem o IVA, a gente está falando exatamente de que alíquotas? Porque eram alíquotas muito diferentes. E existe a promessa de diminuição da carga tributária. Qual é a verdade, deputado? Vai haver uma manutenção, uma diminuição ou até um aumento da carga tributária? O IVA é um imposto antigo no mundo. Foi criado na década de 20, há um século na França, e entrou em vigor na década de 50 na Europa. França, Dinamarca, Noruega, Alemanha. Ele, antes de ser um imposto... 174 países utilizam o IVA. 174 países. Ele é uma regra de negócio. Por que ele é um imposto e uma regra de negócio? Qual foi o objetivo que os franceses, quando criaram o IVA, Imposto de Valor Agregado?
torná-lo neutro entre as empresas. Então, o imposto não pertence à empresa, não é ela que paga. Quem paga o imposto de consumo é o consumidor final. E o Brasil tem uma peculiaridade. 75% da arrecadação brasileira vem dos preços dos bens e serviços consumidos pela população. Sendo que desses 75, 40 é o ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, 40. E 35% da folha de pagamento, os encargos da folha e aqueles outros pequenos tributos chamados parafiscais, o IOF e outros. Então, esses 40% da arrecadação, de uma arrecadação de 33% do PIB, médio, dá 13% do PIB, 1 trilhão e 300. Hoje, esses 5 impostos são cobrados do consumidor final 19,5% do PIB, 6,5% do PIB, mais de 30% a mais de impostos daquilo que entra no caixa da União, Estados e municípios. Por quê? 350 bilhões de renúncias fiscais da guerra fiscal e renúncias federais para empresas. O governo federal e os estados dão incentivo para a empresa do imposto que é do consumidor. Segundo, a inadimplência desses impostos. No Brasil é um esporte sonegar, dizer que deve e não paga o imposto. São mais de 200 bilhões por ano de inadimplência. Terceiro, o custo burocrático desses 5 tributos de 100 bilhões. Totalizam 650 bilhões, 6,5% do PIB. Um IVA clássico pretende eliminar a guerra fiscal, acaba a guerra fiscal, acaba com a inadimplência, com a cobrança eletrônica automática, que está tendo do modelo Aboab. Eu estou aqui à disposição, o Miguel Aboab já fez centenas de palestras, só eu fiz mais de 600 palestras sobre essa matéria nos últimos 4 anos. Se você contar tudo o que eu fiz desde 1991, minha primeira PEC de IVA, já são 33 anos que eu defendo o modelo IVA no Brasil, que não é invenção minha, nem do governo, nem do API, é usar um imposto que é utilizado pela OCDE e por 174 países. Um só imposto na base do consumo, né? E com isso você torna o sistema econômico capitalista mais liberal, mais simples, sem benefício, sem privilégio, sem inadimplência, sem burocracia, e você combate a corrupção e a sonegação. Então, é isso que nós estamos visualizando. A nossa missão aqui, eu na Câmara como deputado, é fiscalizar a lei que vem do Executivo Federal, do que vem do CONFAS, que eles também têm 19 grupos de trabalho, o governo federal tem 24. Na Comissão de Finanças, eu estou liderando uma subcomissão para fazer um anteprojeto, já estamos trabalhando. As frentes parlamentares também estão trabalhando um anteprojeto. O que nós queremos? O coração da reforma, para mim, é o sistema de cobrança simples. Quando eu fiz o Super Simples, em 2006, e entrou em vigor em 2007, juntei 8 tributos numa única cobrança. Claro que utilizei 5 tabelas e 21 graus de níveis de tributação. Começava do menorzinho, 6, 8, até 20 e poucos por cento, até empatar com o lucro presumido. Porque o Brasil, hoje, o inferno na terra é o sistema tributário brasileiro, que é o mais iníquo, injusto, caótico, anacrônico, é um carnaval tributário, um manicômio tributário. Então, é ele que mata as empresas, ele que mata os empregos, ele mata o salário líquido, mata o lucro das empresas e mata o poder de compra das famílias e mata o crescimento da economia. O Brasil, desde o Império, está aqui o nosso príncipe, foi o país que mais cresceu no mundo até 1980. Sendo que os 50 anos antes de 1980, nós crescemos a 6,3% ao ano, quase o dobro dos Estados Unidos, que foi de 3,5%. A que se deve isso? A não existência de um sistema tributário complexo e anárquico como o nosso. A partir de 81, com o debacle do governo militar, quando o Figueiredo quebrou a economia, quebrou o Collor, quebrou a Dilma 3 vezes, né, nesses últimos 40 anos, podemos dizer. Com isso, o crescimento econômico, que era de 6,3%, caiu para 2%. O principal responsável dessa quebra da economia brasileira, quebramos o futuro, foi o sistema tributário.
porque ele impacta nas empresas, ele impacta no emprego, ele é responsável pela mortalidade de mortandade de empresas e etc. Então, ele é muito injusto, privilegiado, cheio de 7 trilhões e meio de demandas administrativas e judiciais do imposto. Não existe no mundo. Eu acho que, nesse particular, todos concordam que a gente não precisava ficar no sistema atual. A questão que eu entendo aqui entre o senhor e o deputado Luiz Felipe seria a centralidade da distribuição desse imposto. Eu sei que o IVA, ele é obrigatório em todos os países da comunidade europeia. Então, gostaria de saber por que o deputado Luiz Felipe não concorda exatamente com esse conceito. Porque a nossa construção política é uma construção federativa do modelo americano. Nós temos um modelo federativo norte-americano em termos de organização política. E os tributos têm que seguir a organização política. Senão você gera essa dicotomia, que quem arrecada não é quem está representando você efetivamente. É uma uma arrecadação sem representação. Então, o nosso modelo federativo, que tem crescido desde 1891, aliás, era uma das grandes demandas durante o Império, era de descentralizar e também de descentralizar o poder tributário. Isso, de fato, sempre ocorreu de uma maneira muito gradual, porque o Império era tudo concentrado. E existiam problemas com isso. Então, para resolver esse problema, a Constituição de 1891 federalizou o país. E desde então foi um processo de federalização, ou seja, de descentralização, não só política, mas também tributária, lento e muito gradual. O que acontece com esse modelo? Ele volta atrás no tempo. Ele fala assim, olha, esquece o federalismo, tudo vai ser arrecadado por Brasília e Brasília vai distribuir para os estados e municípios. Então, por princípio, eu já estou totalmente contra isso. Aliás, em termos de modelo IVA, nem os modelos IVA, se formos olhar a União Europeia, por exemplo, são 27 países, não existe centralidade de arrecadação na União Europeia. São 27 modelos distintos uns dos outros. Existem seções diversas, existem alíquotas diversas, cada país define o seu. E não há centralismo sistêmico, exatamente porque o centralismo sistêmico cria enormes distorções e cria problemas absurdos de distribuição mais tarde. Sabemos que qualquer autarquia central, ela é aparelhada centralmente, começa a desenvolver políticas públicas a partir do centro e querer implementar pela ponta quando eles têm o comando dos recursos aqui. Então a gente tem que deixar os estados e municípios mais autônomos. Então essa proposta do IVA centralizado é uma proposta completamente, eu diria que espúria, considerando o modelo federativo. Poderia-se até, apesar de eu preferir o modelo norte-americano, mas aqui, entendendo que existe aqui uma certa discussão pendular em prol do IVA, poderíamos até discutir um IVA descentralizado, que cada estado defina o seu IVA, defina suas exceções, suas regras, e o federal define o seu IVA. E existem modelos federativos, como o Canadá é assim. A Austrália também tem uma certa descentralização de IVA. Não diria que é melhor do que o sistema norte-americano, porque você só vê qual é o maior mercado consumidor e para onde vão os canadenses, os australianos, os japoneses que também têm o modelo IVA, para onde eles vão fazer compras? Eles vão fazer compras no modelo norte-americano, que é o modelo tributário mais barato, mais eficiente. Então, o modelo IVA também na implementação é muito complexo. Não é que ele vai facilitar talvez depois de implementado em 50 anos. Mas durante essa transição, você vai ter que conviver com o modelo atual, que é ruim, e você vai implementar um modelo complexo, extremamente dependente de novos sistemas que a gente não tem, de uma autarquia central que vai comandar toda a arrecadação e toda a distribuição. Olha o perigo disso. Então, a chance de erro é 100%. Até esse modelo maturar e lograr o sucesso que ele tanto clama, isso é praticamente algumas gerações aí que está olhando para frente. Então a gente tem que olhar o impacto agora. E o que daria para a gente fazer agora? Essa que foi a minha proposta, que era a PEC 7 de 2020. Mas ela não foi contemplada na discussão deste governo, que quer centralizar tudo por proposta, por estatuto, por plano de governo, e optou pelo modelo IVA, empurrou isso goela abaixo dos deputados. Então, nós temos agora as frentes parlamentares se levantando contra essa ideia, muito pela noção, aqui é um comentário crítico geral,
até da dinâmica da população brasileira, da opinião pública, porque as questões tributárias, à exceção de mestres do tributo, como é aqui o deputado Raul, a população não se interessa por questões tributárias. Ela não prioriza isso como sendo essencial. Existe uma remoção de renda, uma remoção de propriedade e uma remoção de oportunidades da sociedade que acontece todo mês, todo dia e todo ponto de venda que vai para o Estado, e a população praticamente não se importa com isso. Mas agora não vai ficar mais transparente? Porque quando a gente compra, a gente não sabe exatamente o que a gente está pagando embutido. Eu queria entrar nessas questões adjacentes, não dizendo adjacente como menos importante, mas, por exemplo, como fica a indústria do pecado? Como fica a tributação de bebidas, cigarros? Como fica a questão dos incentivos que hoje são dados à Zona Franca de Manaus e várias outras questões? Você vê que são dois deputados que não são governistas, né? Eu não sou governista, nem ele. Temos pensamentos diferentes e olhar diferente. Eu defendo o IVA há mais de 30 anos, desde que eu fui secretário da Fazenda do Paraná na década de 80, quando eu conheci o modelo europeu a partir do modelo alemão. Por quê? Ele é uma regra de negócio. Por que não adotar o modelo americano? Os Estados Unidos, o sales tax, arrecada 17% da arrecadação americana. Nós estamos falando de 40% da arrecadação brasileira desses 5 tributos. Para adotar o modelo americano, nós teríamos que ter uma alíquota de ponta 3 vezes maior do que a alíquota americana. Então, é inviável. Por que o IVA? O IVA ele tributa a cadeia produtiva e deixa neutra da produção rural, da indústria, prestador de serviço, comércio e varejista, de uma forma que eles têm que ser solidários. Não no modelo de hoje, estou falando no modelo futuro. Eu não estou olhando no retrovisor, estou olhando no para-brisa, para frente e para cima. Para um modelo que seja economicamente viável, neutro para as empresas, que vai viabilizar o setor produtivo nacional, vai diminuir os custos de produção, vai aumentar a empregabilidade, vai aumentar o salário dos trabalhadores, vai aumentar o lucro das empresas e vai aumentar o poder de compra das famílias e vai viabilizar a economia, porque 40% da arrecadação estão sob os preços e, além disso, tem 30% de alíquota a mais. Então, quando eu faço essa simplificação, aliás, quando fiz o Super Simples, eu já simplifiquei o sistema tributário para 90% das empresas brasileiras. Hoje o Brasil tem mais de 7 milhões de micro e pequenas empresas, 15 milhões de MEIs, que saíram da mesma lei, 123, e as derivadas, e menos de 1 milhão de empresas do lucro real, lucro presumido. Então, a reforma tributária centralizada já foi feita em 2006. Só que quando o imposto das micro e pequenas empresas do IVA é pago uma vez por mês, ele vem para Brasília, ele não vem para Brasília, ele vai por uma central nas nuvens. 2 dias depois, se feito o recolhimento, ele já vai direto para 5.570 municípios, para os 27 estados e para o governo federal. Esse modelo vai ser muito mais simples e transparente, porque o dinheiro vai entrar diariamente na conta das prefeituras, dos estados e da União. Por quê? Porque o tributo não é partilhado durante as etapas produtivas de comercialização. Ele não vai ser partilhado, só vai ser partilhado quando estiver o pagamento final do consumidor final. Então, essa preocupação que o deputado Luiz Felipe coloca de centralidade, ninguém nunca mais vai pôr a mão no dinheiro do imposto no Brasil, nem o contador da empresa, nem a empresa, nem o Estado, nem o município, nem a União. O sistema vai ser totalmente automático no modelo Abuab. Quem quiser pode... Miguel Abuab vai lá e estuda o modelo dele, junto com o Raul. É um modelo que nós adotamos, que está na PEC com o crédito financeiro. É uma revolução da economia brasileira, é o que falta para o Brasil voltar a crescer. Ao contrário do pensamento, do discorde, nós, deputados, estamos aqui na casa, e eu estou de volta, exatamente para não deixar a lei complementar
sair do trilho. Se vier algo que o governo não mandar, eu quero pôr no trilho. Para o deputado Luiz Felipe, como que vai ser essa regulamentação? Como que ficam essas outras questões? Mencionei aqui Zona Franca de Manaus e outros produtos, inclusive tributação IPVA de lancha, o que não existe hoje que vai começar a existir, a indústria do pecado, como que ficam essas tributações? Pois muito disso que você está citando eu sou contra. Para que manter o IPVA? Isso é uma loucura manter o IPVA. Você acabou de comprar um bem, você paga imposto nesse bem indo adiante, por quê? Não faz sentido nenhum. E para que vai ser usado esse imposto de IPVA? Por que quem não consolida esse imposto, elimina ele da população e consolida ele numa outra alíquota? É só fazer uma regra de 3. Então essas visões punitivas do atual modelo estão sendo transferidas para o modelo que foi aprovado. E a gente não fez esse juízo de valor. Esse é um dos tributos que a gente teria que eliminar completamente da classe média. Ficar pagando IPVA ad eterno, sem nenhuma garantia que o IPVA vai ser usado exatamente para a melhoria das estradas de rodagem, vias de rodagem. É um absurdo isso. Então, esse é um dos aspectos. Além desse, tem outros. Mas o ponto que eu queria colocar aqui é que, tanto o deputado Halley quanto eu, nós temos visões de melhoria, de quando queremos melhorar a vida do empreendedor, a vida daquele que produz, que fabrica, a vida daquele que consome com mais transparência. O que eu estou falando aqui, talvez a diferença é a quem serve o IVA. O IVA serve ao Estado controlador. O IVA serve àquele Estado que quer arrecadar mais, que quer estar sempre com controle absoluto em todas as transações que acontecem no Brasil. A quem serve o modelo que eu proponho? Ao consumidor e ao empreendedor. Imagine que você é um empreendedor, pequeno empreendedor. No modelo IVA, você ainda vai ter que fazer coisas durante o seu mês, operacionalmente falando, para ajudar o modelo a funcionar, para o modelo funcionar em seu benefício. Você tem que ter uma categorização já contábil para você poder se creditar das entradas e saídas e monitorar isso para você ter os créditos e ter os benefícios. No modelo norte-americano, sabe quanto tempo que o empresário, pequeno e médio empresário, passa mês a mês contabilizando entrada e saída para pagar imposto e ver o quanto que ele tem que reaver de crédito? 0. O custo operacional do sistema tributário norte-americano para as empresas é 0. Só no final do ano que ele paga imposto de renda. É assim que é o modelo norte-americano, porque ele não é um consumidor final. Quem paga é o consumidor final e somente a empresa de venda para o consumidor final, ela sim recolhe na ponta. Né? Então, o IVA nesse aspecto é o mesmo. Só que olha só, o IVA ainda tem o efeito cascata. Existe uma falsidade aqui que certamente foi implícita aqui na narrativa de vários do governo, dizendo que acaba com a cascata de impostos. Não acaba com a cascata de impostos. Os impostos são cobrados em cascata. O consumidor final, quando ele consome, ele vai pagar o preço cheio. É por isso que em modelos que existem IVA, o preço nunca é baixo. O preço de um sapato nos Estados Unidos é sempre inferior a um sapato na Europa. Por que é maior na Europa e é mais barato nos Estados Unidos? Porque não tem a cascata dos Estados Unidos. As empresas que fabricam o sapato, chegam na loja final, pagam só os seus taxas. Como é que é no IVA europeu, que é o padrão que nós, ao menos teoricamente, estamos querendo implementar? Você vai fazer as cobranças em todas as etapas de construção do sapato, depois, no final, ponta final, você vende o sapato para o consumidor final, ele paga o preço cheio com os impostos em cascata embutido. Uma vez que ele fez aquela transação, aí sim todo o canal é creditado daquele imposto de valor agregado que foi arrecadado durante o processo. Então, você contabilizou esse aumento no preço de venda para a próxima etapa, só que você teve o benefício como empresa dos créditos. Então, o consumidor final está pagando muito mais pelo produto. É por isso que o maior mercado consumidor chama-se Estados Unidos. Não chama-se Alemanha, não chama-se França, não chama-se Austrália, não chama-se China, por incrível que pareça. Exatamente por causa desse... Para encerrar, desculpa, tomei muito tempo aqui. Mas o que eu queria dizer, o modelo é complexo, não atende a sociedade, não atende os pequenos e médios empreendedores, apesar de que temos comunhão em querer fazer isso florescer de uma maneira mais simples, de uma maneira mais transparente. Existem diferentes modelos. As leis complementares que as frentes parlamentares estarão avaliando, estará vendo isso como prioridade. Espero que o governo também, nas suas 7 chaves ali no quarto escuro,
esteja pensando da mesma maneira. Quem sabe a gente não tenha tanta disputa assim. Bom, eu infelizmente estou com um programa no pescoço, nosso tempo acabou. Quero agradecer aos dois Luizes, Luiz Carlos Rauli e Luiz Felipe de Orleans tem que aumentar Bragança. o imposto de renda no Brasil em 150% o imposto de renda de pessoa física. Já pensou aumentar o teu imposto de renda? Vamos marcar um outro programa para discutir Estados Unidos versus Europa? Não dá para adotar o modelo americano no Brasil, exatamente porque aumenta o imposto de renda e a classe média brasileira e os funcionários públicos vão ser massacrados. Esse é o modelo americano. Cobra muito imposto de renda e pouco imposto de consumo. Está correto os Estados Unidos, mas não dá para consertar isso no Brasil. Vamos marcar um programa, os dois já estão antecipadamente convidados. Muito obrigada Obrigado pela conversa de hoje. Essa foi mais uma edição do Câmara Debate. Eu conversei com os deputados Luiz Carlos Rauli e Luiz Felipe de Orleans e Bragança sobre a regulamentação da reforma tributária. Você pode acompanhar esse programa nas nossas redes sociais ou no canal do YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Câmara Debate.